Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. E vamos encerrar o nosso assunto sobre o sistema genital feminino. Vamos continuar a questão do ciclo menstrual, vamos ver a questão de doenças que acometem, né, o sistema genital feminino. Então, fiquem atentos, porque aí vocês vão aprendendo a conhecer mais o corpo de vocês, como eu digo, que é essa importância de conhecermos realmente. Então, peguem lápis, caderno, chamem a vizinhança para assistir com vocês, a família, né? E vão anotando aí tudo que vocês têm dúvida e podem lá ver e interagir conosco. Porque nossas aulas, elas passam na TV, e além dela passar na TV, o que é que acontece? Vocês podem baixar também o aplicativo, certo? Quem tem celular iOS ou QR Code, vocês baixando esse aplicativo, vocês podem interagir conosco em tempo hábil. Está aí na telinha de vocês, Cleitinho já colocou o QR Code, então vocês baixem aí esse aplicativo e vocês podem interagir conosco, tirando dúvidas, contribuindo para nossas aulas. É muito importante a participação de vocês, porque nossas aulas elas são feitas especialmente para vocês. Então, vocês podem participar quando vocês quiserem. Mas se vocês não puderem participar, vocês podem ir lá no aplicativo do YouTube, no aplicativo Educa Recife, tem uma playlistzinha, você vai na playlist e baixa a aula que você quiser assistir, a aula daquele dia, você revê a nossa aula e também você pode deixar comentários, né, do que gostou, tirar dúvidas, e nós vamos lá também responder a vocês. Estamos aqui também com a nossa intérprete de Libras, Helena, que vai conosco para que nós possamos atingir mais estudantes possam participar da nossa aula, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês já estejam aí a postos, né, para poder assistir a nossa aula. Todo mês trazemos um mês de conscientização, não é? A importância de conscientizar de várias campanhas. Então, nós já trabalhamos a questão da amamentação, nós já trabalhamos a saúde do homem, e essa semana nós estamos trabalhando a questão de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, vou trazer a professora Isabel Borges para falar um pouquinho e dar as boas-vindas a vocês. Estou aqui ligadinha, pessoal, dando uma olhada aqui no chat para ver os comentários que vocês vão fazer ao longo da aula e passar para a professora Cláudia, que ela vai falar aí e todo mundo vai ficar sabendo, né, o nome de vocês, o nome da escola e o que é que vocês estão comentando aqui. Mas a respeito da questão aí, né, da violência contra a mulher, né, o meu apelo aí a vocês é ficar atento, né, a questão. O início vem com uma agressão, na maioria das vezes, agressão verbal. Então, vamos dar um basta nessa agressão verbal, para que ela também não chegue a uma agressão física ou a algo mais fatal. Então, aqui vai assim, o meu pedido, fiquem atentos, não só a vocês, mas com alguém da família. E no momento que está aí, é alguém da família, né? É o adulto que está se comportando assim, vocês não se envolvam, mas quando a pessoa sair, aquela pessoa que você acha que é o agressor, converse, né, com essa pessoa que você acha que está sendo agredida, diga que ela tem direitos, diga que ela tem como procurar ajuda, que essa ajuda é muito importante. Muitas vezes até mesmo afastar essa pessoa do convívio de vocês. Então é esse a nossa fala em relação a essa questão da conscientização. Vamos apagar esses dados, né, que muitas vezes a gente vê noticiado por aí, como o nosso país, né, com esses dados que são tristes, lamentáveis, na questão aí principalmente de mortes, né, de muitas mulheres. Então, a professora Cláudia vai continuar falando ainda a respeito desse agosto lilás, né, com alguns dados ainda a respeito dessa violência contra a mulher. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, nós vemos que essa questão ela se transformou de uma forma que nós perdemos até o controle dessa situação das questões de feminicídio, né, da violência realmente contra a mulher. Então, nós vemos que o Brasil ele está se destacando com mais casos também de mortes
das mulheres. Então, é o nosso grande alerta. Essa campanha foi criada, o Senado aprovou essa campanha, para que todo mês de agosto nós possamos conscientizar as pessoas que realmente isso está acontecendo e como está acontecendo de uma forma que está crescendo muito essa questão. Todo dia, se você for ver no noticiário, existe uma morte de uma mulher, né? E está ali aquela morte e a questão de convivência. Então, qualquer agressão, fora os tipos de agressão, agressão verbal, né? Agressão física, agressão psicológica, agressão financeira. Então, todas essas formas de agressão, vamos dar um basta, pessoal, vamos nos impor, né? E qualquer coisa, gente, procurar ajuda realmente, 180, a Secretaria da Mulher, o 190, que é da polícia. Então, vocês podem denunciar para que vocês possam não acontecer o pior, né? Então, é importante que as mulheres elas fiquem alertas, tá certo? Então, hoje é o nosso recadinho e que vocês também passem em casa, tá certo? E divulguem na escola também, é importante que vocês divulguem essa questão aí dessa campanha realmente de conscientização. E vamos retornar à nossa aula, que nós ficamos um pouquinho nas fases do ciclo menstrual, não é? Essa questão de estudarmos realmente o sistema genital feminino, ele é bem amplo, estudamos órgãos por órgão, não é? A importância de cada um. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as fases do ciclo menstrual e outras doenças também que acometem o sistema genital feminino. Então, é um processo, mesmo a gente sabendo que a menstruação ele é um processo contínuo, então, mas também é possível perceber a presença de 3 fases na questão do ciclo menstrual. A fase pré-ovulatória, a fase de ovulação e a fase pós-ovulatória. Então, é muito importante que a gente possa conhecer como é que isso funciona, como é que a gente pode distinguir cada uma dessas fases. Então, a primeira, nós vamos ver a fase pré-ovulatória, ou seja, antes da ovulação, né? Então, é um período entre a menstruação e a ovulação. Nessa fase, o ovócito inicia sua maturação. Então, acontece já o processo de maturação do ovócito. E, ao mesmo tempo que ocorre essa fase, o endométrio já vai tornando-se mais espesso, preparando-se para abrigar um possível embrião. Então, já vai acontecendo esse processo nessa fase pré-ovulatória. Ele já vai percebendo que talvez possa vir um embrião para ficar ali no útero. Então, o endométrio já vai mudando a sua característica, se tornando mais espesso, para poder abrigar aquele embrião se houver a fecundação. Vejam como é interessante. Então, os nossos órgãos, eles têm a sua finalidade, eles vão interagindo e já tem aquela questão de receber a informação. Então, essa é a fase pré-ovulatória, né? Então, corresponde ao período entre a menstruação e a ovulação. Depois, nessa fase pré-ovulatória, vai acontecer o completo amadurecimento do ovócito. Observe aí na imagem como está representado, né? Ele realmente vai aí no ovário, né? O ovócito ele já está totalmente amadurecido, já em ponto de acontecer, perto de acontecer a ovulação para ser liberado pelas tubas uterinas. Observem como está representado aí o ovócito, né? Então, ele já está maduro nessa fase e aí ele já está pronto para aí começar a ovulação, né? Já está pronto, já está amadurecido para se deslocar para a tuba uterina. E aí, depois disso, vem a ovulação. Então, quando acontece a ovulação, que é a segunda fase, então ocorre a liberação do ovócito pelo ovário na tuba uterina. E, em geral, apenas um dos ovários libera um ovócito a cada ciclo. Observem aí, a gente viu na imagem o amadurecimento, não é? E aí, na ovulação, esse ovócito já vai ser liberado para as tubas uterinas. Então, quando ele é liberado para as tubas uterinas, se por acaso nesse caminho das tubas uterinas ele encontrar o espermatozoide, então já vai ocorrer a fecundação, não é? Vai ter a questão já vai ser transformado em
zigoto, não é? O encontro já do óvulo com o espermatozoide. Então, por isso que é importante a gente identificar no nosso corpo a questão da nossa ovulação, o período que estamos ovulando. Então, depois da menstruação, não é? Após alguns dias, já vem já a ovulação. Então, todo mundo deve já ficar atento. E depois tem a outra fase, que é a fase pós-ovulatória, quer dizer, a fase após a ovulação. Então, quando não ocorre a implantação do embrião no útero, já vai ocorrer a menstruação. Parte do endométrio já vai se desprender e vai ser eliminado junto do ovócito não fecundado e um pouco de sangue sai através da vagina. Então, observem aí que temos 3 fases do ciclo menstrual, não é? A questão da fase pré-ovulatória, a ovulação e a pós-ovulatória. Então, essa fase pós-ovulatória, se não ocorreu fecundação, é aquela fase que depois já vem a menstruação, depois de uns dias já vem a menstruação. E aí não houve fecundação, vai ser eliminado o ovócito junto com a descamação do endométrio e vai ser eliminado junto com o sangue, que vai ocorrer a menstruação que acontece nas mulheres a cada 28 a 30 dias, dependendo do ciclo menstrual de cada pessoa, não é? Isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa. E aí depois vamos ver assim algumas doenças que acometem e que interferem no ciclo menstrual, não é? Que às vezes não temos um ciclo menstrual de 28 em 28 dias, tem gente que menstrua um mês, no outro não menstrua, então é bom ir ginecologista e pesquisar realmente o que está acontecendo. Mas a menstruação normalmente, não é, ela pode durar 28 dias, não é, em média 3 a 5, aliás, 28 dias não, ela vem de 28 em 28 dias, é o ciclo, não é? E aí você pode passar de 3 a 5 dias, tem gente até que passa até 8 dias, não é? E a cada menstruação a mulher perde de 50 a 150 ml de sangue. Observe aí, é uma quantidade grande, né? E quando termina a menstruação, o que é que vai acontecer? A parede do endométrio, ela vai tornando-se mais fina e vai reiniciar o ciclo da fase pré-ovulatória. Já vai ser toda aquela preparação. Observem que realmente é um ciclo, não é? Fase pré-ovulatória, ovulação e pós-ovulatória. Então, o endométrio ele tem muita importância, ele está bem interligado, os ovários também, para produzir o ovócito. Então, acontecem essas 3 fases do ciclo menstrual. E aí, quem quer engravidar, é importante conhecer. Nós vamos ver aqui nessa tabelinha do ciclo menstrual. Observem aí a questão de 1 a 7, uma época de menstruação, né? Imaginamos assim. A questão até mais ou menos 12 dias, até a pré-ovulação. Aí vamos dizer a ovulação, mais ou menos 3 dias. E a outra parte pós-ovulação. Então, realmente, essa aí é a tabelinha do ciclo menstrual para você entender no seu organismo hoje. Você pode fazer essa tabelinha de acordo com o dia que você menstruou e você vai saber quando você estiver ovulando, quando está risco de engravidar. Então, o risco de engravidar justamente é essa fase de ovulação, em que o ovário vai liberar o ovócito totalmente amadurecido para as tubas uterinas. Então, se tiver uma relação sexual e o espermatozoide se encontrar ali nas tubas uterinas e começar todo aquele processo de divisão celular que vimos, a clivagem, todas as fases, vai ocorrer a gravidez. Se não houver o encontro do óvulo com o espermatozoide, a fase continua após a ovulação e depois você vai chegar na fase de menstruação. Então, é assim que funciona o nosso ciclo menstrual. Então, se nós conhecermos realmente o nosso corpo, nós já vamos saber, estou perto de menstruar. Então, depois da menstruação, depois de uns 7 dias de menstruação, você já vai ver que você já está na fase de pré-ovulação.
Em algumas mulheres já é bem visível o momento de ovulação, às vezes existe uma secreção maior nesse momento, então ela já está ali com aquele ovócito já sendo liberado para as tubas uterinas. Então, é importante conhecer porque quem quer engravidar, essa fase aí é a principal que você quiser ter relação, quiser engravidar, para que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Ou se você não quiser engravidar essa fase, não é bom que você tenha a relação sexual totalmente no momento certo, não é quando o seu corpo realmente estiver preparado para abrigar um novo ser. Então, por isso que é importante que a gente possa conhecer. E aí nós podemos detectar nessa tabelinha, não é o nosso período fértil, não é? É o período realmente do ciclo menstrual em que a mulher tem mais chance, né, de engravidar e se ela tiver relação sexual. É aquela fase ali que você vê que é a de ovulação. É o período que acontece a ovulação e considerando o tempo de sobrevivência do espermatozoide e do óvulo. Nós vamos ver aí que tanto o espermatozoide como o óvulo, eles têm um tempo de sobrevivência. Está vendo? O tempo de sobrevivência de vida do óvulo é de aproximadamente 24 horas depois que ele é liberado pelo ovário. Já o espermatozoide, ele dura até 72 horas dentro do corpo da mulher. Então, por isso que às vezes existem fatores que interferem no nosso ciclo menstrual. Não sei se acontecem com vocês. Às vezes você menstrua um dia no dia 3, aí depois você já passa muito tempo, aí menstrua depois. Então, seu ciclo, ele se altera naquele mês, então você corre o risco de engravidar. Sua ovulação vai alterar também. E observe que o espermatozoide ele pode durar até 72 horas. E essas 72 horas, se acontecer a ovulação como você estava contando, então você pode ter uma gravidez antecipada, né? Sem esperar, não é aquela gravidez, mas eu contei direitinho, meu dia fértil, o dia que ou você quer engravidar e conta o dia fértil, não consegue. Então, varia muito, porque o óvulo ele só passa 24 horas, mas o espermatozoide, ele sobrevive até 72 horas dentro do corpo da mulher, tá certo? E ele também, a gente vai ver que ele consegue, né, perceber que o óvulo está ali, o ovócito está ali, ele percebe, né, ele tem mecanismos que atraem eles para se dirigirem para as tubas uterinas para poder ocorrer a fecundação. Então, aqui, se nesse período ocorrer a fecundação, vai iniciar o desenvolvimento do embrião. Caso a mulher não engravide, vai iniciar novamente a fase menstrual e vai iniciar, né, vai começar todo um ciclo menstrual de novo. Então, por isso que a cada mês a mulher, ela ovula, ela menstrua, não é? Então, se estiver tudo normal no seu organismo, vai ocorrer a menstruação a cada mês, vai ocorrer a ovulação a cada mês. E se ela engravidar, a menstruação já começa a não vir, né? Então, é o primeiro sinal, atrasou hoje, então vou ter que ter cuidado, pode eu estar grávida. Então, pode ser que inicie a gravidez. E às vezes o nosso ciclo também altera e a menstruação pode demorar um pouquinho. Então, depende de vários fatores que possam interferir nesse nosso ciclo menstrual. E aí nós temos também a menopausa, não é? Então, o que é a menopausa tão falada na mulher, não é? Ela é definida pela cessação permanente da menstruação sem outra causa patológica ou fisiológica. E para diagnosticar realmente se a mulher está em fase de menopausa, é feito 12 meses após a última menstruação. E a idade média da menopausa é de cerca de 51 anos, sendo habitual entre os 43 e os 57 anos. Então, a menopausa realmente na mulher é uma fase que afeta muito o organismo das mulheres, é porque a questão hormonal ela já começa a falhar um pouco, então os hormônios já não funcionam bem, não é? A progesterona, o estrógeno, então acontece toda uma mudança no corpo da mulher. Existem mulheres que não sentem muitos sintomas, existem mulheres que sentem mais, né? Então você só vai descobrir que realmente seu organismo está entrando na menopausa
quando você começar, depois de 12 meses que você não estiver menstruando mais, porque aí você não vai ovular mais. Então, se você não ovular mais, você não pode, não tem como engravidar mais, né? Então, é todo um processo que deve ser realmente acompanhado para que a mulher passe por essa fase sem sofrer tanto problema hormonal, o seu metabolismo, né? E daí em diante você começar todo um acompanhamento para que você possa, alguns precisam de reposição, outros não, outros preferem ter cuidado com a alimentação saudável, é muito importante o exercício físico nessa época, a questão de alimentação também interfere muito nessa fase, mas não deixem de procurar o médico de vocês para acompanhar também essa fase, a questão de hormonal, tá certo? E aqui nós temos também que antes dos 40 anos, se existe mulher que entrou na menopausa, então ela deve ser avaliada, né? Deve ser estudada, porque nessa fase define-se como se fosse uma insuficiência do ovário, uma insuficiência primária. Então é importante que ela procure o médico se acontecer, porque do jeito que existe a puberdade precoce, existe a menopausa precoce também, ou também tardia. Então é importante que você fique atento, conheça seu corpo, né? E identifique realmente em que fase você está e não deixem de procurar o médico para você ter uma velhice realmente saudável. E o diagnóstico para saber é clínico, não é? É analisado seus exames para saber a taxa de hormônio, o médico já sabe já pede a taxa de hormônio. E alguns exames vão servir para avaliar dúvidas clínicas em relação à causa da ausência da amenorreia, né? A ausência da menstruação, ou um estudo de menopausa precoce, quem começar essa menopausa aos 40 anos. Então, ficar atento, né? Porque o médico ele que vai identificar realmente o que é que está acontecendo com o seu organismo. Mas é aquilo que eu disse, como a menstruação varia de pessoa para pessoa, a menopausa também varia de pessoa para pessoa. A gente não pode determinar uma idade dos 45 anos eu vou entrar na menopausa. Não, tem gente que é bem tardia a menopausa, outros são antecipados, mas se for precocemente, realmente precisa ser avaliado. E aqui alguns sintomas, né, da menopausa que são comuns, né, e que causam assim muitos sintomas. Então, menstruação irregular, já começa a vir um mês, outro não vem, aí quando vem em grande quantidade. Ondas de calor, que é o que mais as mulheres sofrem, né? Porque os hormônios já não estão sendo produzidos legalmente, né? De forma legal, então já está acontecendo uma queda na produção de hormônios. Suores noturnos, dificuldades para dormir com insônia, alterações de humor, secura vaginal, então já acontece uma secura, mas hoje um médico já inclui medicamentos que você pode usar para tirar essa secura. Diminuição do desejo sexual, incontinência urinária, e essa secura vaginal, ela pode interferir muito na questão de infecções urinárias. Então, você usando aquele medicamento que o médico passa, que não vai lhe afetar, então você pode tirar realmente essa secura vaginal. Observem aí, nesses sintomas que eu estou mostrando a vocês, como interfere, né? Às vezes a mãe em casa está entrando na menopausa, então muitas pessoas não entendem, não é, professora Isabel? Toda essa mudança de humor, não é? Todo esse problema, esse calor. Então, mas também não é comum a todas, né, Cláudia? Não, professora, não é comum a todas as mulheres, só algumas que sentem, né? Esse calor, outras passam tranquilamente. E esses sintomas são alguns, né? Umas sentem de uma forma, outras sentem outra, outros não sentem nada. Eu já conheci pessoas que não sentiram nenhum problema na menopausa. Mas, como eu disse a vocês, eu vou trazer algumas doenças do sistema vaginal. O corrimento vaginal, ele dá em todas as idades, né? Se caracteriza por aumento do fluxo vaginal, associado a coceira, né? Prurido, vulvovaginal, dor ou ardor a urinar, sensação de desconforto pélvico, ou seja, uma dor no finzinho da barriga. Entretanto, muitas infecções podem ocorrer sem nenhum sintoma. Então, isso aí é uma doença que acomete muitas mulheres. Mas existem causas, né, desse corrimento.
Algum é um corrimento normal, que é a questão da ovulação, do sintoma de ovulação. Mas 95% dos casos, eles são causados pela vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal e a tricomoníase. A vaginose bacteriana é causada por bactérias, dá em qualquer idade, então é importante que você, a qualquer sintoma, procura o médico, ele vai passar um antibiótico ou em pomada ou via oral, e você vai tomar e vai ficar boa, ou colocar no local. A candidíase, causada por fungo, então questão de absorvente muito tempo, a calcinha, trocar sempre, lavar bem, né? Passar direitinho. Então é importante ter esse cuidado. E a tricomoníase causada por protozoário, então é importante também ter o acompanhamento com o médico. Vai se curar com o uso de pomada. Ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, enquanto as outras não. Mas a tricomoníase é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Às vezes o parceiro tem que tomar também a medicação, tá certo? Mas é uma coisa curável que só precisamos estar atentos. E aqui a endometriose, que é tão falada e atinge muitas mulheres. É uma doença ginecológica. A presença do endométrio, ele aparece uma camada, que é a camada que reveste o interior do útero, ele aparece fora de seu lugar habitual. Na imagem aí vocês podem ver, né, que um lado está ok e outro lado o endométrio, ele fica fora do útero. Na verdade, ele é dentro, é a camada que reveste o útero. Então, ele vai aparecendo em pontos fora do útero. E isso está acometendo muitas mulheres atualmente e possui vários sintomas, não é? Dor como se fosse uma cólica menstrual, durante as relações sexuais, sangramento a urinar, evacuar durante a menstruação, fadiga, diarreia, muitas com dificuldade de engravidar. Então é muito importante ficar atento, procurar o ginecologista para que ele faça um acompanhamento e descubra realmente o que está acontecendo. Peça um exame por imagem, exame laboratorial. Às vezes precisa de uma realização da biópsia, analisar realmente aquele local. Então, é uma doença que acomete muitas pessoas, é crônica, não é? Às vezes regride espontaneamente com a menopausa, mas mulheres mais jovens, elas podem usar medicamentos que suspendem a menstruação e lesões maiores de endometriose, em geral, quando é bem grande, essas lesões, elas devem ser retiradas cirurgicamente. Vou passar aqui para a professora Isabel falar um pouquinho e se despedir. Pois é, Cláudia, estamos aqui bem atentos, né, em relação dessa aula. O meu recadinho, gente, é rever essa aula com atenção, rever mais de uma vez, indicar para os colegas lá na escola, avisa na escola, olha, nas aulas de ciência estamos vendo a questão do sistema reprodutor masculino, já foi visto, o sistema reprodutor feminino. Mas por hoje é só. A gente aguarda vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Obrigada, professora Isabel, pela sua participação. Então, vamos ficar atentas, não é, aos problemas, mas eu trouxe uma atividade para vocês. Que atividade é essa? Eu quero que vocês façam um esquema das 3 fases do ciclo menstrual. Aquela fase pré-ovulatória, a ovulação e a pós-ovulatória. E vocês podem relacionar as meninas, né, com o seu ciclo menstrual. Os meninos podem imaginar também, para conhecer também o ciclo menstrual, todas as etapas do sistema reprodutor feminino, e vocês aprenderem de uma forma legal. Vocês podem fazer até no papelão, desenha direitinho, vai pintando aquelas fases, né? Então fica bem interessante dessa forma prática, você entender realmente como é que acontecem as fases do ciclo menstrual. Então, estou encerrando aqui, agradecendo a vocês por estarem aqui nos assistindo, agradecer a nossa querida Helena por nos acompanhar, agradecer a professora Isabel e toda a equipe, Jonas e Cleiton, agradecer a vocês por oferecer a nossa aula aqui de forma legal. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.